A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com foco à promessa da vinda do Espírito Santo. Ao final desse vídeo, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou então seu dislike. Tendo condições, faça aí seu investimento neste canal, clicando no ícone do coração Valeu e me ajude a alcançar muitas outras pessoas com essas reflexões bíblicas. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O textuário, o foco da lição bíblica de hoje é Atos capítulo 2, versículo 1, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como verdade aplicada, o bispo Euídice do Carmo, ele pondera que humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. O texto bíblico de referência está em Atos capítulo 2, versículo 14 a 17, com parte do discurso de Pedro no dia de Pentecostes, onde ele menciona a profecia do profeta Joel, na qual Deus promete um derramamento torrencial do Espírito Santo sobre quem se dispor a recebê-lo. O cumprimento inicial desse derramamento do Espírito Santo ocorreu de forma extraordinária no dia de Pentecostes em Jerusalém, continuou se cumprindo nos dias da igreja primitiva e, na atualidade, se evidencia de forma consistente e abundante a continuidade de seu cumprimento na vida de todos que deseja e busca ter essa profunda experiência de revestimento e capacitação espiritual. A promessa da vinda do Espírito Santo ocorreu cerca de 800 anos antes de Cristo, no tempo pré-exílico do rei Josias, assegurando as bênçãos de Deus sobre as pessoas que se arrependem de seus pecados e se dispõem a se submeter espontaneamente à vontade de Deus. A exposição dessa promessa por meio dos profetas Joel, Isaías, Ezequiel e Zacarias anunciaram o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Não estaria restrito aos judeus, mas seria extensivo a todas as pessoas de todas as nacionalidades e de todas as classes sociais que confiassem, desejassem, buscassem e esperassem o seu cumprimento. Joel foi considerado o profeta do Pentecostes por ter sido ele o primeiro a profetizar esse acontecimento como parte do plano divino de redenção e restauração da humanidade, cujo cumprimento se daria nos últimos dias. Para o pastor Amador Santos, o derramamento do Espírito Santo profetizado por Joel seria uma consequência natural de as pessoas atenderem à ordem divina de arrependimento e de conversão genuína aos propósitos divinos, com choro, pranto, jejum, retorno ao hábito de congregar e cultuar ao Senhor e buscar por santificação diante de Deus. No Novo Testamento, João, filho de Zacarias e Isabel, mais conhecido como João Batista pelo fato de ele ter como ofício batizar as pessoas, João foi o responsável em afirmar que essa promessa ela se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. João, ao receber a grande quantidade de fariseus e saduceus vindo aos eventos que ele batizava as pessoas, os repreendeu severamente e os convidou a produzir frutos dignos de arrependimento e em seguida disse: Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, por diversas vezes, reforçou essa promessa, se referindo ao Espírito Santo como sendo o consolador que os discípulos precisavam para dar sequência na jornada cristã. Momento antes de sua ascensão ao céu, Jesus relembrou o ato profético de João, dizendo que os seus discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. 2 outros atos proféticos de Jesus corroboraram para que os discípulos fossem estimulados a desejarem, buscarem e esperarem a descida do Espírito Santo. São eles: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O doutor e evangelista Lucas registrou de forma criteriosa o cumprimento desta promessa em Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, detalhando que, como prometido, pessoas de diferentes nacionalidades testemunharam esse acontecimento histórico e evangelístico, cujo resultado final foi a conversão de quase 3.000 pessoas. Pedro deu ênfase na sua primeira mensagem evangelística pentecostal, dizendo: de sorte que Jesus, exaltado pela destra de Deus,
e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas ele registrou muitas outras conversões e a continuidade do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas convertidas a Cristo, explicitando que o Espírito Santo prometido ele revela a presença de Jesus Cristo na vida do cristão. Falando da importância da descida do Espírito Santo e a sua ação na vida de todas as pessoas, inclusive das pessoas não convertidas a Cristo, Stanley Orton ele frisa que é difícil sugerir que um dos títulos ou propósitos do Espírito Santo seja mais importante que outro, pois tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. No entanto, Stanley Orton ele ressalta que há um propósito, uma função essencial na ação do Espírito Santo, da qual resulta tudo o que se tem dito a respeito dele até agora, é que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da futura herança do cristão em Cristo. Quanto a essa verdade, Paulo exorta dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A título de esclarecimento, cabe frisar aqui que o batismo com o Espírito Santo não é e nem se refere ao selo do Espírito Santo, dito aqui, mencionado por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30. A pessoa ela é selada pelo Espírito Santo, passa a ser propriedade de Deus e ter como destino a eternidade com o Senhor, quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados e se converte genuinamente a Cristo. Em permanecendo nessa condição, a pessoa não perde o selo, não perde a garantia da redenção eterna. Ser batizado com o Espírito Santo ou ser usado por Deus com algum ou com vários dons do Espírito Santo não é garantia de salvação. O batismo no Espírito Santo é apenas um revestimento espiritual especial a mais, uma capacitação sobrenatural para a vida cristã. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo ela se cumpre literalmente desde o dia de Pentecostes, conforme o Dr. Lucas descreveu com detalhes em Atos capítulo 2, depois de um acurado levantamento. Desde o Pentecostes em Jerusalém, dias após Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo ele iniciou um trabalho diferenciado junto à igreja cristã, habitando em cada discípulo de Cristo, testemunhando de Jesus, fazendo lembrar seus ensinamentos teóricos e práticos, ensinando o cristão a trilhar o caminho da verdade em Cristo, ajudando o cristão a superar as dificuldades e a manter o equilíbrio em meio às bonanças. O Espírito Santo ele continua também à disposição da igreja coletiva, como também da igreja individual, para tantas outras atividades necessárias à expansão do reino de Deus na terra e à consolidação da fé cristã. Quanto à função do Espírito Santo como ensinador, Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quanto a essa verdade, o cristão precisa estar atento, pois da mesma forma que muitos falsos cristos têm se levantado, é preciso se certificar se quem está ensinando a pessoa a interpretar as Escrituras é de fato o Espírito Santo ou não. O Espírito Santo ele guia a pessoa em toda a verdade, em conformidade com o contexto geral das Escrituras Sagradas. Portanto, cuidado com as meias verdades, com verdades que deixam de ser verdades dependendo das circunstâncias, do lugar ou dos interesses pessoais. Pode ser que o espírito humano, o espírito mundano, a influência dos amigos ou da sociedade, ou até mesmo as preferências pessoais, queira guiar a pessoa a alguma verdade relativa e circunstancialista. Esteja pronto, esteja pronta, esteja predisposto e predisposta a ouvir o Mestre da Verdade, chamado Espírito Santo de Deus. Ele é o único em condições de ajudar a interpretar e compreender corretamente as Escrituras Sagradas. Mas ele só fará isso se a pessoa cooperar, se esforçando no estudo da Palavra de Deus, na oração, nos jejuns, para se manter sensível à sua voz. Também é o Espírito Santo de Deus quem ajuda a pessoa a ter e manter a Bíblia Sagrada como regra infalível de fé e prática para que a pessoa seja levada a conhecer e a absorver toda a verdade do Evangelho. A vinda de Jesus como Messias enviado por Deus foi de grande consolo aos discípulos e para a geração daquela época.
Muitas pessoas se beneficiaram, foram curadas, foram libertas através do exercício ministerial de Jesus na terra. Mas com a morte de Jesus, as multidões que seguiam Jesus e se aglomeravam ao redor dos discípulos querendo ter acesso a Jesus, elas se dispersaram, essas multidões. Com a fake news que os soldados e as autoridades romanas também estavam disseminando de que o corpo de Jesus havia sido roubado, os discípulos eles estavam em aperto, sem saber como se comportar para manter a própria fé e dar sequência ao legado espiritual deixado por Jesus. Ciente de que haveria essas dificuldades, antecipadamente Jesus prometeu dizendo: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Em meio às dificuldades para ser um cristão genuíno e em meio às críticas abertas ou veladas quanto às verdades bíblicas, como encontrar força para ser resiliente na jornada cristã e preservar a fé até o fim? Sendo grato a Deus por esse extraordinário Consolador, pelo Espírito Santo, que como Deus, ele está presente em todos os lugares, conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus Pai e de Deus Filho, e tem todo o poder para fazer o que for preciso, inclusive disponibilizar dons sobrenaturais para capacitar a pessoa a expandir e superar as habilidades humanas. É o Espírito Santo de Deus quem condiciona e habilita o ser humano a se aproximar de Deus e a se manter em sua santa e gloriosa presença, desfrutando do seu perdão, do seu amor e de sua proteção sobrenatural. É também o Espírito Santo o único capaz de consolar o ser humano em meio às extremas aflições da vida e fortalecê-lo a resistir no dia mau, bem como fortalecer a pessoa contra o pecado. Da mesma forma e com a mesma intensidade que o Espírito Santo ele transformou e transforma tantas pessoas em seu círculo de convívio social e de sua família, o Espírito Santo ele pode transformar radicalmente a sua vida desde que você o permita e se torne acessível pelo Espírito Santo. Isto porque o Espírito Santo ele não é invasor. Ele aguarda a sua permissão sem restrições, pois se houver algum tipo de restrição, significa que o Espírito Santo ele não tem a liberdade que precisa para agir em você, por você e através de você. Uma pessoa ela só pode ser transformada, restaurada, regenerada ou renovada se ela decidir se entregar integralmente aos cuidados do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a Tito, ele falou da insignificância humana e da importância da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, quando ele diz: não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, a ação do Espírito Santo, ela vai além de consolar a pessoa. É o Espírito Santo quem auxilia a pessoa a vencer, a superar quaisquer tipo de pecados ou possibilidade de a pessoa vir a pecar. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo afirma dizendo: e da mesma maneira também o Espírito ele ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O bispo Aídes do Carmo, ele frisa em seus comentários que é importante enfatizar que o derramamento do Espírito Santo não foi um evento isolado e único. O Espírito Santo, ele foi prometido por Deus e a sua ação e atuação, ela está registrada não apenas nos muitos textos bíblicos que mostram pessoas sendo cheias do Espírito Santo, mas também nos registros históricos da longa, brilhante e vencedora história da Igreja Cristã, fazendo a diferença na adoração prestada a Deus e no serviço prestado pelos cristãos no reino de Deus, a começar pelo convencimento da pessoa do pecado, da justiça e do juízo, passando também pelo batismo com o Espírito Santo, que está no coração da teologia pentecostal. Para o escritor Gutierrez Siqueira, a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo com o Espírito Santo, não existe pentecostalismo nem como espiritualidade, nem como teologia. Isso porque o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar outras línguas,
que não são aprendidas em escolas ou faculdades, é de fato o cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Essa afirmação encontra base bíblica consistente e irrefutável nos diversos textos do Antigo Testamento, foi repetido também por João Batista e reiterado por Jesus por diversas vezes. O pastor e escritor Ezequiel Soares, ele pondera que o discurso sobre a vinda do Consolador, em João capítulo 16, versículos 8 a 11, fala do relacionamento do Espírito Santo com o mundo, ou seja, com as pessoas em geral. Esse relacionamento, ele se estreita, se intensifica e passa a ser íntimo na medida que a pessoa ela se deixa ser convencida, transformada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Como já dito, a promessa se cumpriu no Pentecostes, foi narrada com muito entusiasmo pelo Dr. Lucas em Atos capítulo 2, momento em que o Espírito Santo veio no sentido de vir para habitar de forma integral e imutável nas pessoas que se tornarem de fato e de direito filhos de Deus. Para o bispo primaz Manuel Ferreira, o trauma que os discípulos sofreram com a morte de Jesus e a acusação de terem roubado o corpo do mestre do túmulo ocasionou grandes dores e temores. Contudo, eles continuaram acreditando, buscando e esperando serem cheios do Espírito Santo, conforme prometido por Jesus. E no dia da festa de Pentecostes, todos reunidos em oração foram cheios do Espírito Santo. A promessa que literalmente cumpriu é a promessa que continua de pé a quem se permitir pertencer a Cristo, ser propriedade exclusiva de Deus. Há quem defenda que o batismo no Espírito Santo e a operação dos dons sobrenaturais seja algo restrito ao período da igreja primitiva. No entanto, em nenhum momento as Escrituras Sagradas sustentam ou sequer inferem sobre essa possibilidade de restrição. Pelo contrário, a promessa é explícita. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Pedro, na introdução de sua ministração no dia de Pentecostes, ele reforçou essa verdade absoluta de não restrição quanto ao derramamento do Espírito Santo ao dizer: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Diante destes textos bíblicos e de tantas outras evidências bíblicas da não restrição do derramamento do Espírito Santo, o bispo Eudes do Carmo, ele reforça o posicionamento do Ministério Madureira no Brasil, que entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas, estendendo a elas a oportunidade de elas também se converterem a Cristo e experimentarem essa extraordinária ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É preciso ser dito que, apesar de essa promessa ser extensiva a todas as pessoas indistintamente, a proporção do derramamento do Espírito Santo sobre cada pessoa depende da resposta que a pessoa der à ação do Espírito Santo nela. Inicialmente, ao receber sobre si o derramamento do Espírito Santo, a pessoa ela é estimulada a se render a Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A partir da conversão, a partir do momento que a pessoa de coração sincero ela toma essa decisão, ela dá liberdade para o Espírito Santo completar a sua obra e enchê-la ao ponto de transbordar. Como ocorreu com a família de Cornélio, enquanto Pedro lhes ministrava a palavra de Deus lá na cidade de Cesareia. Convertido a Cristo, cada pessoa deve desejar e buscar, em intensa oração, ser cheia do Espírito Santo, ser revestida com poder e autoridade espiritual para ser habilitada a seguir e a consolidar ainda mais a sua fé, bem como para testemunhar das grandezas de Deus, proclamando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. A promessa do derramamento do Espírito Santo ela é anterior ao ministério terreno de Jesus.
Abertamente, a promessa ocorreu cerca de 800 anos antes de Cristo, como parte do perfeito plano divino de redenção da humanidade, revelada no Antigo Testamento, efetivada e consolidada no Novo Testamento. Trata-se de uma promessa universal que transcende ao período da igreja primitiva, destinada a quem se enquadrar dentro do contexto bíblico como filho de Deus. Portanto, o derramamento do Espírito Santo é um evento amplo, um evento profundo, que vem ocorrendo no contexto da igreja cristã desde o dia de Pentecostes em Jerusalém e prosseguirá até o final da dispensação da graça. Essa afirmação leva em consideração que o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, deixa explícito que a atuação do Espírito Santo, na forma como ocorre na igreja cristã, ela deixará de ocorrer na terra. Deus, além de fazer a promessa, ele vem cumprindo essa promessa na vida dos seus servos e suas servas que desejam, que buscam em oração resiliente. Desejar ou não, buscar ou não ser cheio do Espírito Santo é uma escolha que cada pessoa tem que fazer por si, pois Deus não obriga ninguém a se assentar à sua mesa e desfrutar de seus banquetes espirituais. Essa promessa está plenamente disponível a você. Se buscares, a acharás. Minha oração é que o Espírito Santo ele continue derramando essa profunda unção de revestimento e capacitação espiritual sobre a Igreja de Cristo, tanto a igreja coletiva quanto a igreja individual, e que o Espírito Santo ele tenha liberdade de exercer suas funções de maneira plena, regeneradora e santificadora na vida de cada pessoa. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.